pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Ela é o Elo. E hoje eu serei o elo entre vocês e duas mulheres encantadoras, Neia Lopes e Miriam Kern. Sejam bem-vindas, meninas! Obrigada. Muito obrigada, Daisy. A Miriam, pessoal, ela é mentora de mulheres, ela é coach, ela é mil coisas. Então, eu vou deixar ela se apresentar pra vocês, tá bem? Vamos começar com a Miriam, né? Pra apresentar pro pessoal que tá nos assistindo, que não te conhece ainda. Fala um pouquinho da tua história, Miriam. Falo, mas antes da gente começar, posso começar assim, ó, pra gente começar num astral bom. Dá melhor tua mão ainda, aí. né? Minha mão, assim? Melhor ainda. Olha só que delícia. Pode inspirar, pode passar na mão e inspirar. Eu hoje não vivo sem esses meus olhos maravilhosos, que ajudam muito na nossa respiração, ajuda a controlar a ansiedade. E esse é qual, Miriam? Esse aqui é o Lemongrass. Esse aqui é maravilhoso pra dormir. Esse aqui, sério, eu não durmo sem ele, né? Porque ele dá um Relaxa, aroma maravilhoso. capim-limão. Relaxa. Relaxa? E ele dá um aroma, assim, no ambiente maravilhoso, né? Então, Uma delícia, gente, tem uma vários delícia. olhos pra várias coisas, mas eu escolhi esse, que é um aroma bem refrescante, assim, e ajuda a gente também a dar mais alegria, né? Como se a gente precisasse, né? É, como se elas nem fossem umas tagarelas, mas tudo bem. Bom, como a Daisy muito bem apresentou, né? Eu sou mentora de mulheres. Isso começou através de uma história minha mesmo, uma história pessoal, né? Há quase 8 anos atrás, depois de um término de relacionamento, eu acabei mudando totalmente, não por escolha, depois foi uma escolha, mas o início foi... É um assunto comprido, não vai dar para falar hoje. Mas foi através de uma direção de Deus, né? Depois de uma separação que eu sofri, Deus começou a me mostrar algumas coisas, assim, e Ele começou a colocar mulheres no meu caminho para eu também ajudar elas a superar um término, né? A reconstruírem a sua vida após um término. Usar a tua experiência para ajudar outras mulheres. Exatamente. E também o aprendizado que eu tive, os erros que eu enxerguei, que eu cometi, para tentar evitar que outros relacionamentos fossem interrompidos por falta de sabedoria, né? Sim. Então, assim, eu me tornei mentora de mulheres, claro, que eu busquei conhecimento, né? Me especializei, sou formada em coach, formada em mentoria, formada em terapia, tem várias outras especializações, né? Mas a história... Tem outras formações também, direito, Sim. teologia. Sou formada em direito e teologia, nunca quis advogar, né? Mas é o direcionamento da família, digamos assim, que eu recebi, né? Mas eu nunca me encantei, assim, com direito. Trabalhei em escritório, trabalhei em órgãos públicos, né? Mas essa coisa do contato com as pessoas, assim, sempre foi o meu forte. E aí eu estava trabalhando numa outra área, com vendas também, só que eu pude perceber que Deus sempre me usava para escutar as pessoas e ajudar elas naquelas situações, né, diversas, inclusive relacionamento. Então, às vezes a gente vive algumas situações que a gente não consegue entender por que está passando. E mais à frente a gente diz, meu Deus, tudo que eu vivi A gente fez encontra sentido. uma pessoa, já aconteceu isso comigo também. Eu encontrei uma pessoa depois de anos que passou uma situação que eu passei, não vamos lembrar qual que é agora, né? E aí eu pude, e aí na hora, assim, o Espírito Santo, né, veio e disse... Lembra de como foi contigo? Conversa com ela. Exatamente. E aí a gente poder usar a nossa experiência, que nem sempre é boa, né, Guri? Às vezes Sim. é uma coisa ruim, mas a gente pode fortalecer aquela pessoa para enfrentar também. Isso é muito bacana. Exato. Mas eu sempre digo Verdade. assim, né, desde que eu transformei a minha dor em propósito, e todo mundo pode. Se tu ficar só olhando para a dor que tu tá passando, né, não queria ter passado por aquilo e fica se lamentando, realmente tu não vai enxergar nada positivo. Tu não sai daquilo, né? Exatamente. Só que eu vejo tudo na vida. Eu aprendi que tudo na vida, por mais que naquele momento tu possa enxergar só alguma coisa negativa, tudo tem um lado positivo. E pode ser justamente Deus te preparando para algo maior depois, né? Para tu ajudar outras pessoas com a tua história. Com certeza. Neia, querida. Neia é minha amiga de quase 20 anos, né? 17 que tu estás aqui 17 anos aqui em Guaíba. Isso, a Neia veio então de Três Coroas, ela e o Elvis, um jovem casal, vieram construir a vida aqui em Guaíba. Longe Depois da família, muita né? insistência do Elvis, porque eu não queria vir, né? Ah, é, porque a tua família era de Três De lá, Coroas, de lá mas dessa. a do Elvis daqui, né? Aham. E aí ele te insistiu trouxe. muito, porque quando ele foi pra Três Coroas, os pais dele também foi. E aí lá ele sofreu bastante, porque o que ele queria fazer não dava, não vingava, né? E aí a gente acabou se conhecendo e tal. E aí
né, casamos, e aí por 2 anos ele insistiu pra vir. E eu disse, ó, eu vou, mas assim, ó, 1 ano eu te dou, pra que o negócio seja ok por Guaíba, porque, né, peleia por peleia, nós estamos, né, na peleia aqui também na Serra, né, então a gente, com certeza a gente vai conseguir algo, só que a gente é super novo, e todos os lugares que a gente ia precisava de experiência, né, e negócio, tipo, é tudo muito novo quando recém é casado, né. E o Elvis Nós queria jovens- trabalhar já com informática, que nem ele trabalha ele até já hoje. estava, antes de nós casar, já estava numa empresa de informática lá em Três Coroas. E aí ele gostou muito da ideia e achou que cidade maior seria melhor, né? Até porque lá, como ele era autônomo, mas ele queria ter a empresa dele, acabou que ele não conseguia lá, porque era empresas, quem conseguia lá na Serra era as empresas, chegava e já dominava o parquinho lá, né? Mas ele não, por ser sozinho, né, e Ele recente. queria começar o próprio Ele negócio queria. dele como autônomo, né? Nessa E aí, área. insistindo, e eu nem sabia o que eu seria na fila do pão, porque eu queria a área da beleza, mas eu tinha medo, então lá eu comecei isso, e eu disse, tá bom, então vamos arriscar tudo, né? Vamos pra Guaíba, vamos, porque eu acho que, né, quando vê, dá certo, mas assim, é 1 ano que eu te dou, porque já que tu tá insistindo tanto e me garante que lá vai ser legal, né, então bora. E 1 ano, assim, ó, só foi a ascensão nossa aqui, né, Ai, e claro, coisa boa, coisa boa. nós tivemos um casal, né, maravilhoso também, de dindos, porque eu adotei vocês como dindos, né, Daisy? Somos Sim, com foi muito carinho, com excepcional certeza. na nossa vida. Vocês dois, né, como casal e queridos, assim, que a gente tem, que a gente ama, é apaixonado por vocês. Ah, meus amores. E foi muito importante esse começo aqui em Guaíba. Realmente, no primeiro ano, o Elvis conseguiu registrar a empresa. Eu consegui ter ascensão no meu trabalho, que eu já queria muito, mas eu não tinha espaço lá também. E aqui foi muito perfeito, né? Porque o Marcelo me apresentava a melhor manicure. Era muito legal, né? Ele dizia, a melhor mas ela é melhor mesmo, aqui. gente. Mas olha ela é isso daqui. ótima. Ela Ela é é maravilhosa. É. É verdade. Vamos fazer propaganda. Vamos fazer propaganda. E aí foi crescendo a área também, né? O Elvis foi crescendo na informática, eu fui crescendo na área da beleza, fiz o meu curso de podologia. Porque aí os E- clientes chegavam lá na loja, Miriam, na Maranata, né? E para comprar materiais de escritório, de informática. E aí, mas eu precisava arrumar o meu computador, eu precisava arrumar minha impressora, eu precisava programar alguma coisa. Aí a gente já indicava o E Elvis. tinha aí loja, ele- né, também Ah. do material de informática lá, né? Isso. Então tava tudo em casa, assim. Era eu e o Elvis, o casal ali, que eles podiam indicar. E o Marcelo, né, não indicaria só o Elvis, indicaria a Néia também. Então a Néia entrava, assim, as clientes da loja, as funcionárias da loja, além da Daisy, também eram minhas clientes na época. Então, assim, foi um abraço lindo de Guaíba para nossa vida, né? Então foi maravilhoso, assim, realmente foi a ascensão o primeiro ano e a gente conseguiu crescer E muito construíram a nesses história de 17 vocês aqui, né, anos. Néia? Aham, verdade. E quando é que surgiu a podologia? A podologia surgiu logo que eu comecei num salão, aí eu tava limitada naquele salão. Aí eu fui para um outro salão que me deu a primeira oportunidade de fazer o curso de calista. Eles disseram, ó, a gente vai pagar para ti a metade do curso de calista e aí tu te vira depois. Eu disse, tá, beleza, era tudo que eu precisava, pontapé inicial, né? E aí fui pro curso de calista e me apaixonei cada vez mais por pés, porque não era só a beleza em si, daquilo que eu estava fazendo, da área da beleza em si. Eu sabia que tinha saúde ali também, que tinha um saúde, cuidado, que né? tinha algo mais interno também, porque as nossas extremidades falam, nosso cabelo Ela faz fala. um trabalho de psicóloga junto com podologia, né? Sim, com Não certeza. é Ela terapêutico, atende é a gente. terapêutico. Ela atende a gente com toda É, calma. E tem uma mão, né? Conversa. Faz só mais um pouquinho. É domzinho, Aham. é dom do Senhor, é dom. E aí, e eu sou apaixonada por isso, sabe? E acreditei que tinha muito mais do que só beleza e fui atrás de mais conhecimento, né? Pra agregar pra minha cliente ou pro meu cliente, porque eu sempre tive clientes homens também. E aí isso foi tomando outras proporções, né? E esse curso de calista virou logo que eu saí do curso, terminei o curso de calista e já fui pro curso de podologia, pro técnico. E ali foi, né, a peleia. Aí logo, eu ainda estava no técnico e já fui convidada para ser sócia. Tive sociedade por quase 2 anos. Logo, mas sempre com o mesmo pensamento. Eu vou para Guaíba para ser alguém.
eu quero o meu nome estampado em algum lugar. Eu não sei onde. Mas eu preciso, e é isso que eu quero. Né? Eu já protelei tanto estando lá onde eu estava. Então agora é tudo novo, tudo novo. Eu quero. E olha que foi assim, mas eu tive que caminhar e subir cada degrau, né? Cada degrauzinho para conquistar a Néia Lopes. Néia Lopes tem Que mesmo, hoje vai é fazer uma marca, 10 né? anos, agora em outubro. Eu vou fazer uma festa linda Claro, de 10 anos. Né? ela nem gosta de festa, não. Nem gosta. Vou fazer, nem que seja assim, ó, pra 20. Às 20, sabe? São projetos, né? A gente faz projetos, né? Claro, Eu com sou certeza. Empreendedora, então empreendedora não para nunca. Tá sempre pensando alguma coisa, sempre inventando alguma coisa diferente, né? Verdade. Mas eu acho que isso é uma coisa que nos motiva, né, gurias? Porque pensando no currículo da Miriam, né? Direito, teologia, mentoria de mulheres, coach. Então, são tantas áreas, mas eu entendo perfeitamente, porque eu também sou assim. Eu também já fiz duas faculdades, né? Fiz direito, fiz pedagogia pelo meu trabalho com as crianças na igreja, que eu gosto também de ensinar, né? E a gente vai sempre achando mais coisas pra fazer, porque na verdade a vida é muito boa, né? É tão bom a gente aprender coisas novas, a gente ter novas experiências, né? Eu sempre digo que a cada 2 anos eu invento algo, né? Aí foi a Casa Rosa, a gente teve 3 anos. Teve a Casa seguidos. Rosa. É muito tempo, 2 anos é muito tempo. Mas é um pelo menos ciclo, pra né? A organizar. gente tem um ciclo de 5 anos, né? Aqui meu Instagram. Néia Lopes Beauty Clinic. E agora eu tô, né, com a clínica. Então consegui conquistar agora há alguns meses a tal da clínica. Que eu sonhava, acho que desde pequena, assim, a clínica que em bênção, si. né? Para poder trazer os tratamentos e os terapêuticos para as clientes e para os clientes e pacientes, né? Porque tratar precisa de tempo. Não é simplesmente, né, um passe de mágica, assim, o tratamento em si. Então, vai muito mais além de fora, de dentro para fora. E agora com a clínica, assim, ó, só Deus mesmo para me presentear assim, porque a gente vai indo, né? A gente vai indo no propósito de Deus também e conquistando, né, dia após dia ali o teu espacinho, o teu lugar ao sol. E aí tu vai sentindo realmente esse gosto, né? Esse gostinho gostoso de ajudar as pessoas. Porque não diz respeito só a nós. É para o outro, é o servir. E isso, o servir é o nosso primeiro, é o que a gente veio fazer primeiro, né? A gente veio ao mundo para servir. Então, eu agradeço a Deus por essas oportunidades todas que nós tivemos aqui em Guaíba mesmo, sabe? E é muito gratificante, né, gurias? A gente poder, com o nosso trabalho, ajudar as pessoas, transformar a vida de alguém. Porque às vezes é uma coisa... Eu lembro que a gente comentou aquele dia lá, né? Também na rádio, né? Que nós conversamos sobre isso. Às vezes é uma coisinha simples, assim. Uma informação, um abraço, um sorriso, um acolhimento que tu faz àquela pessoa. E era o que ela precisava, e né? que às vezes as pessoas... Foi bom tu falar isso, porque assim, às vezes as pessoas, elas não fazem isso por ser um trabalho voluntário. E ela não dá muito valor àquilo. Não posso parar, né? Eu tenho meu trabalho, enfim, tenho que ir atrás de pagar meus boletos, né? Só que quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente também recebe. Só que a gente recebe de outra forma. E de uma forma que o nosso trabalho pago não vai nos muito devolver, né? gratificante. É muito gratificante. A gente não mensura. A gente não mensura Mas o que é só vem. quando a gente se envolve que a gente tem essa percepção, né, gurias? Tem que se envolver em algum projeto, em algum trabalho voluntário e fazer com amor, né? Fazer de acordo também com os teus dons, com as tuas habilidades. E as fica muito mais oportunidades leve, né? vêm de balde, a gente não dá conta. E aí agora surgiu a oportunidade de nós, né? Não sei se eu já posso falar. Claro, já queremos saber. Porque senão a gente vai ficar só no que a gente, né, nós, e a gente não vai falar do livro. Não, mas eu já ia perguntar pra vocês, como é que vocês se conectaram? Onde se encontraram? Então, todas as coautoras do livro, eu vejo como que foram conectadas por Deus mesmo, né? Depois eu mentorando mulheres, que ainda mentoro, nasceu um ministério, né? Idealizei um Ministério Prova de Fogo, onde inicialmente ele ajudava pessoas, mulheres e homens, a encontrarem estratégias, né, espirituais para restaurarem um casamento.
Só que eu percebi que faltava algo mais, porque às vezes a pessoa se apega tanto só no espiritual, no sentido de orar, e vou orar, para ter meu marido de volta, para ter minha mulher de volta, e esquece de transformar as coisas que levaram àquele término, né? Então, assim, nasceu a Escola para Mulheres Fênix, para ajudar ela a restaurar todas as áreas da vida dela e buscar essa reflexão. Por que então teu relacionamento terminou? O que precisa ser ajustado? Então, além das aulas, que aí eu convidei outras professoras também, né, para dar uma aula dentro da sua especialidade, né? E além dessas aulas, também tem uma mentoria, onde eu ajudo individualmente cada mulher, porque cada caso é um caso, Sim. né? Só conversando para saber realmente, né, o que aconteceu naquele relacionamento. Só que não basta só orar, até é bom falar isso se tem outras cristãs nos ouvindo, né? Que é óbvio que Deus pode todas as coisas, só que a própria palavra oração é orar mais ação. Com certeza. Deus vai fazer aquilo que eu não posso fazer, mas ele não vai fazer a minha parte. E a minha parte é me transformar, buscar conhecimento. Refletir, pensar o que aconteceu, o que eu posso mudar, por que né, a gente acabou, né, pela separação, o que aconteceu. Para que haja uma restauração do casal, precisa primeiro ter restauração das pessoas. Não tem como. Si próprio, eu sempre falo assim, mas teve uma pessoa que uma vez falou assim, mas eu não busquei nada disso e meu marido voltou. Sim, ele voltou, isso não é restauração. As pessoas podem ficar afastadas por um tempo e sentir falta uma da outra, ter dependência emocional uma da outra e voltarem e daqui a um tempo a casa cai de novo, porque aquele problema tem que ser solucionado, né? Então eu ajudo nisso, nessa restauração da mulher. E muitas vezes a mulher está tão focada de trazer de volta aquele relacionamento por carência e dependência que quando ela se restaura, ela diz, meu Deus, esse relacionamento realmente não era para mim. Aquilo era um relacionamento abusivo, aquilo me fazia mal, né? Aquela pessoa não me merece, enfim. Então, quando tu também te restaura, tu pode enxergar com outros olhos aquele relacionamento. Se realmente é o que tu quer, beleza, agora tu tá pronta, né? Agora, pode ser que também nesse processo tu perceba que essa pessoa também não te merece, né? E aí, depois da escola, veio aquele desejo de colocar no papel, né, esses ensinamentos assim. E eu fui conhecendo mulheres, fiz cursos, inclusive com outras, algumas dessas coautoras, né? Então fui conhecendo. E fui desenhando o livro já com as pessoas, assim, eu quero fulano para falar disso, fulano para falar daquilo, né? E nem todos aceitaram, né? E aí, não sei se eu já posso mostrar, né? Pode, claro. O Renascendo das Cinzas como uma Fênix. E aqui tem 17 capítulos, né? Eu e mais 16 coautoras. Então, infelizmente, nem todas que eu tinha desenhado aceitaram. E a Neia, nossa, foi um presente de Deus na minha vida, né? Vou emocionar aqui. Mas, assim, eu acabei conhecendo uma outra pessoa, né? E aí eu lembrei, olha só que interessante, né? Eu lembrei que anos atrás eu tinha passado na frente da Casa Rosa. E eu também sou empreendedora de produtos, de beleza e tal. Disse, uma hora eu vou vir aí falar com essa Neia Lopes. Pra conhecer essa Neia, quem será esta? Pra fazer uma parceria com ela. E isso foi um pouquinho antes da pandemia, veio a pandemia. Pronto, não conhecia a tal da Neia, né? E aí, na igreja, conheceu uma pessoa e tal, né? E aí ela foi e me colocou em contato com a Neia. Eu tenho uma pessoa pra te apresentar e tal. Essa amizade com essa pessoa, pra te ver como Deus desenha as coisas, né? Essa pessoa, no fim, não rolou amizade, né? Não foi pra frente. E eu me conectei com a Neia. E nós somos o oposto. E aí, quando vocês se conheceram, não estava finalizado o livro ainda. Não estava finalizado, faltavam poucas. E um dos capítulos que faltavam justamente era sobre espiritualidade. Não religião, espiritualidade. A importância do, né, da espiritual, gente, do desenvolver o espiritual. Da gente se conectar, né? Tem pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam no universo, acreditam no teu eu maior, enfim. Mas a importância da gente se conectar com esse maior do que nós, né? E aí, não conheci ela pensando no livro, né? E aí a gente começou a conversar, e ela falando das coisas dela, enfim, que eu não vou contar, porque quem quiser conhecer a tua história, né? É verdade, aí tem que adquirir o livro, né? Não dá pra fazer spoiler. E aí a gente começou a conversar e eu disse, Neia, tu tem que escrever um capítulo. E ela assim... Eu não acredito, é um sonho meu escrever um livro. Eu já tinha começado, no comecinho da pandemia, quando a gente foi pra Casa Rosa, eu comecei a escrever uma biografia. E aí eu pensei, posso estender ela, até a velhice, não tem problema se eu lançar o livro numa semana e falecer na outra, não tinha problema nenhum. Não tinha pressa, né, Neia? Ela queria muito o livro, não sabia como começar, e eu queria uma pessoa para falar daquele tema,
né? Então as coisas conectadas. Era exatamente o que eu estava escrevendo. Exatamente. Esse começo aí, principalmente essa volta pro espiritual. Porque vira e mexe a vida da gente, não tem como tu exercitar a tua alma ou o teu corpo sem exercitar o espiritual. É corpo, alma e espírito. E não somos tem como trino, querer né? prosperidade nas outras áreas sem buscar. Pelo menos é o que nós acreditamos, né? O espiritual em primeiro lugar, porque ele vai te dar direção. Eu pequei muito isso na minha vida também, porque eu era uma máquina, assim, de trabalhar só, né? Workaholic. E volta e meia, assim, eu vou decolar agora e pá, né? Aí vinha um amigo meu e disse assim, como é que tá teu espiritual? Eu disse, tá bom, eu acredito em Deus. Né? Acredito em Deus. Eu não tinha relacionamento com Deus. Eu não conhecia Deus de verdade. E isso que muitas pessoas não entendem, às vezes, quando a gente fala, né? Porque as pessoas dizem assim pra gente, não, mas eu confio em Deus, eu acredito Ou em então Deus. assim, eu não vou falar sobre Deus porque eu não gosto de falar sobre religião. Mas a gente tá falando de relacionamento. A gente não tá mesmo. falando de religião, não, né? De fé. Não, eu desmistifico na hora, né? Não, peraí, só um pouquinho. Deus não é religião. Até porque a Bíblia também ela não nos ensina que devemos buscar uma religião. Quem inventou a religião foi o homem. E tanto é que a religião separa os homens, né? E Deus, Jesus, só o que ele queria era unir os povos, né? E a religião separa. Então a gente nem fala de religião, a gente está falando de espiritualidade mesmo, de chegar ao Pai, conexão, né? Com o Criador, né? De Sim. verdade, né? Ou o nosso Criador, né? Que nos conhece melhor do que nós mesmos. Que nós mesmas, né? E tem várias histórias que foi mais ou menos assim. Uma que me conheceu um dia antes. A editora assim, ó, deu, Miriam, acabou, esgotou. E eu, não, mas tá faltando um capítulo. Ela, não tem mais tempo. E aí eu fui convidar uma pessoa e ela disse assim, eu não tenho como entrar agora, assim, mas eu tenho uma amiga que ela pode se interessar. E essa amiga, eu tinha até o contato dela já no celular. Por isso que eu falei assim, todas se encaixaram, todas foram de Deus. Até porque no início do livro eu orei, né, para que Deus colocasse. Sim, para que ele fosse quem direcionando, tivesse, né? Porque não é um livro. Não é um livro. Esse aqui é uma ferramenta de transformação de vidas. Eu não organizo livros, né? E, inclusive, esse livro aqui, apesar de levar o título, né, de Renascendo das Cinzas como uma Fênix e ter por objetivo renascer a vida de outras mulheres, esse livro também me renasceu. Né? Não é o assunto para agora, mas eu também não estava passando por uma fase bacana e parecia que o livro também ia travar, sabe? Parecia que tudo assim... Sabe a avestruz quando cava para baixo? Eu estava num momento assim. Parecia que tudo que eu cavava, ao invés de subir, eu estava indo para baixo. Afundava mais né? um pouco. E o livro, ele me renasceu total. Tudo que está acontecendo agora, eu sou extremamente grata a Deus, porque nada disso foi planejado. Foi Deus, total Deus todo, sabe? Todos os lançamentos, todos os convites, todos os lugares que a gente está indo por causa do livro. Mas é propósito, né, Crias? É propósito, né? propósito. É para ajudar muitas pessoas por meio do livro, né? E cada vez que a gente conversa com alguém, inclusive com os homens, porque lá na clínica eu tenho os homens, né, os pacientes, e falo sobre o livro, o Renascendo das Cinzas, eles levam para a esposa, para a mãe, para a cunhada, eles lembram, pensam numa mulher que precisa do livro. E assim, é automático. É só falar um pouquinho sobre, porque são 17 coautoras, são 17 histórias de renascimento, área, né, em uma área. E histórias... Então são 17 ferramentas, né? Histórias verdadeiras, né? Uma coisa que é um diferencial do nosso livro também. Porque existe, né? Desde, assim, vários livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Sim. Livros que citam exemplos. Imagine Mariazinha, aconteceu tal coisa com Mariazinha, né? Só que a gente foi até parabenizado, porque a primeira vez, pelo menos, sinceramente, eu não conheço, se alguém conhece aí pode me falar, mas eu não conheço nenhum livro, assim, onde as próprias coautoras abriram a sua intimidade de algum momento de fundo de poço, né? As suas próprias histórias, abriram mão da sua privacidade, de intimidade, para compartilhar a sua história de dor de fundo de poço para ajudar outras mulheres, sabe? Eu, sinceramente, não conheço, assim. Eu até conheço, assim, algumas pessoas que, deram uma relatadinha, assim, uma coisinha, mas depois foram só para teoria, muito para teoria. Então, aqui não tem muita teoria, não. Aqui são histórias né, reais, só que de mulheres profissionais naquela área, né? A Neia, ela não é
pastor, enfim, ela não trabalha diretamente com a área espiritual, mas ela relata o fundo do poço dela quando ela deixou de lado esse espiritual, e como as outras áreas depois decolaram por causa desse espiritual. E no trabalho dela, né, que ela faz lá na clínica, ela também tem um bate-papo com o espiritual. Terapia, né? Entende? Então, junto. Todo mundo que está no livro, ela tem uma experiência profissional dentro daquela área. Então, aqui tem psicólogas, tem terapeutas, tem coaches, tem mentoras, educadoras financeiras. Tem pastora. Né? Tem pastora, né, que relata aqui uma história também de restauração de casamento, né? Então são várias histórias de vida, histórias reais de mulheres que tiraram aprendizados, lições do seu fundo de poço e que decidiram, corajosas, né, dividir essas histórias com outras mulheres para ajudar outras mulheres a recomeçarem, né? E por isso que por isso que algumas delas também não aceitaram, porque era ter que abrir mão, assim, e também mexer numa ferida, né? Isso que eu ia falar, né? É, do eu falando sobre. Do eu, para todas do eu. Mesmo que nós, quase todas são especialistas, né, naquilo que estão falando, ainda mais escrever sobre... Vai na dor, né? Claro, machuca, aperta, né? A cicatriz. cicatriz, né? Então não tem como, né? A minha parte, eu confesso que eu peguei leve. Quem me conhece a história, por que surgiu o livro, por que surgiu a escola, né? Porque, claro, a gente tem, ao longo da vida, a mulher, principalmente, tem vários fundos de poço, né? Nossa. Nós somos uma fênix já por natureza, né? Mas, assim, a história que foi o marco de ter nascido tudo isso, as minhas amigas que sabem da história, nossa, mas tu pegou leve, né? Porque eu não quis enfatizar muito o fundo do poço, eu quis enfatizar o aprendizado. Sim. Só que agora a ideia é lançar ainda esse ano, se Deus quiser, as verdades por trás do Renascendo das Cinzas. Porque daí sim eu vou contar o fundo de poço mesmo, né? O que aconteceu. E como aconteceu também toda essa conexão com as mulheres, né? Nossa, teve uma que me conheceu um dia antes, né? E teve muita conexão, assim. Mostrar como Deus foi direcionando tudo exatamente. isso, né? Conhecer as fênix foi assim, ó, extraordinário. Foi lindo demais, assim, era muita conexão naquele dia lá. Claro, nós estávamos lançando o livro, né, na Feira do Livro, então foi um evento muito grande. E aí no dia da Feira do Livro estavam todas lá? Todas as fênix? Só 3 não puderam ir por questões pessoais, enfim, mas o resto das 17, né, 14 estavam lá e foi muito emocionante. Nossa, eu me emocionei pra caramba porque... Ok, eu conhecia elas, eu falava com elas direto, todas, né? Mas ver elas ali presencialmente ali dentro, compraram essa missão, né? É verdade. Eu digo assim, é um dos meus propósitos, talvez alguma das meninas também tenham esse propósito, mas o livro em si foi de uma missão minha, e elas compraram essa missão, então foi muito emocionante. A gente assim, embarcou na missão com o mesmo propósito real, assim, e o livro abre muitas oportunidades. O livro abre e vai continuar abrindo, porque agora nós tivemos a oportunidade de estar na rádio, estivemos na rádio com um programa Fênix do Sul, que nós vamos dar continuidade agora, né, com o podcast Fênix do Sul. Então, só não vamos datar ainda, né? Não, mas tá aí, organização. A criança tá sendo formada. Tá sendo formada ainda. E aí, por que eu trouxe o óleo, né? Eu trabalho também com os óleos do Terra, só que a ideia, como eu falei, nunca foi ser apenas um livro, foi ser uma ferramenta de transformação de vidas, né? E no meio do caminho eu disse, não, mas tá faltando alguma coisa, o livro tá demais, tá sensacional, eu conheço todas as... e outro detalhe, né? Elas não conheciam as histórias, só eu. Então foi muito mais emocionante quando elas pegaram o livro e elas mesmas foram conhecer a história uma das outras. E era legal, assim, como elas confiaram em mim, que eu dizia assim, gente... Esse livro aqui é livro que toda mulher tem que ter na cabeceira. É um livro, é o livro que toda mulher tem que ter, é o livro da mulher fênix. E elas compravam a ideia. Quando elas foram ler, elas disseram, meu Deus, Miriam, tudo que tu falou foi verdade. Nossa, olha a história da fulana, olha a história da Beltrano. E sabe? E aí lá, o livro quase pronto, assim, né? E eu disse, gente, tá faltando alguma coisa, porque é para transformar a vida. E eu não sei se tu concorda comigo, mas assim, quando a mulher tá muito no fundo do poço, dependendo do fundo do poço dela, ela vai ler o livro, é óbvio que ela já vai se empoderar um pouco, assim, não, mas se teve alguém que já passou por isso, eu também vou conseguir e tal. Só que no dia seguinte, dependendo desse tamanho, esse fundo do poço dela, ela vai dizer assim, não, mas foi a Miriam, não sou eu. Ah, sim, né? Com certeza. Deu certo pra ela, mas pra mim não vai dar certo. E aí os pensamentos mesmo daquele momento que a pessoa tá passando, que ela tá deprê, né? Exato. Que ela tá pra baixo. Ela né? precisa da força interior.
E foi isso que eu desenvolvi daí com os óleos, entendeu? É uma fórmula. Os óleos que eu uso são do Terra, que a gente sabe que são dos mais puros, enfim, do mercado. Porém, é uma fórmula que nenhuma das coautoras sabe, né? É o blend da Fênix. O blend Renascendo das Cinzas, né? Então, esse blend, ele ajuda a dar esse suporte emocional. É um terapeuta emocional que eu falo diário. Porque a pessoa não precisa acreditar, não precisa, sabe? Só usar. Usa o blend todo dia, no pulso, nas têmporas, na sola dos pés, né? Inspira profundamente e ele vai fazer o trabalho. Ele entra na tua corrente sanguínea, ele entra nas tuas células e ele vai te dando aquela força interior, te traz de volta a alegria de viver, né? Paz interior. Então, assim, ficou uma fórmula maravilhosa, né? Então, por isso que eu falo, não é apenas um livro. É um objeto, uma ferramenta de transformação de vida mesmo. Ai, gurias, que legal, né? Foi tão rapidinho o nosso bate-papo, mas eu fico muito feliz de receber vocês. Terminou o nosso tempo, a produção já fez, ó, acabou o tempo. Defini pra vocês, não tem mais conversa. É uma alegria receber vocês. Vamos conversar mais, a gente marca uma nova oportunidade para conhecer um pouquinho mais dessas histórias, desses projetos. Né? A Neia eu já conheço há muitos anos, a Miriam conheci ano passado que a gente se conheceu, né? Ano passado. Mas já dá para ver que vocês têm esse brilho no olho, né? Essa vontade de estar sempre criando coisas novas, ajudando as pessoas com os talentos, os dons que vocês têm. Então, isso é muito lindo, isso nos motiva. E quem quiser comprar o livro, como faz? Pode pedir direto, posso deixar o WhatsApp aqui? Claro! Pode pedir direto pelo WhatsApp, 51 985 494847. Pode olhar o Instagram do livro, a pena que eu não botei, né? Podia ter botado. Mas o Instagram é Livro da Mulher Fênix. Ou também aqui em Guaíba pode ir na livraria Entre Linhas. Tá lá na nós temos como a gente nos nossos Instagram também, no meu Instagram lá da clínica. Tem o link para ir direto no WhatsApp para comprar o livro. Para conversar. Os livros hoje, assim, foi uma produção independente, né? Então, assim, tu encontra o livro com cada coautor. Então, se alguém estiver nos assistindo que conhece uma das coautoras, pode pedir direto para sua coautora. E se não conhece nenhuma coautora, pede lá pelo Instagram ou aqui de Guaíba, na livraria Entre Linhas e na Rede Santos também. Tem várias franquias, né? A livraria Santos. Inclusive, eu vou estar agora sábado, no dia 24 de fevereiro, na livraria Santos de Cachoeirinha, lá no Shopping do Vale, se eu não me engano, acho que é isso. Shopping no Vale, tem a livraria Santos, eu vou estar lançando e lá vai ter livros também à venda. E a gente quer te deixar esse presentinho aqui, uma lembrancinha. Coisa boa! Que a gente ganhar sabe, presentes. né? A Deise já adquiriu o livro dela, né? Já Sim, garantiu eu já garanti dela. o meu. Mas é uma lembrancinha pra tu ir lendo e anotando os pontos principais aí pra ti. Enquanto tu faz isso, gente. enquanto tu faz o teu momentinho lendo e anotando os pontos principais, aqui tá um presentinho meu da clínica. Ai, coisa boa! Pra tu fazer nesse teu momentinho, ser pleno esse momento aqui, que pra tu mim, anotando, eu vou lendo estiver o livro, lendo. vou meditando e vou anotando as coisas. E, ó, dá uma olhadinha no que Ai, vamos ver o próximo Se presente. tu realmente, assim, mas se tu te conectar antes de ler, tu vai receber feedbacks, né? Do que tu tem que esse aqui é melhorar. o sal pra eu colocar no banho? é o Escalda-pés. o escalda-pés. Escalda-pés. O escalda-pés. Pra tu junto ali, né, ter aquele momentinho. É meia horinha, às vezes uma horinha que a gente relaxar, descansar, que é importante, né? pra casa, né? Pra gente ter em casa mesmo. Esse nosso momentinho, não só nos Esse horários, é um mas ritual, assim, realmente, mas é isso que a Néia falou, assim, eu até falei lá na Feira do Livro, né? Porque eu dei também um brindezinho, assim, de escalda-pés. Tu bota o escalda-pé com uma água bem quentinha, vai lendo e deixa, assim, Deus falar contigo, ou enfim, o universo, seja lá o que for, né, que a pessoa acredite, que ela vai te mostrar, ó, isso aqui tu tem que melhorar, isso aqui que tu não faz, que essa autora falou. É o momento da gente orar, né, falar com Deus, meditar. Conexão. Coisas que vão reforçar, talvez ouvir. alguma coisa que tu já é boa, né, e vai reforçar, vai anotando. E vai anotando as impressões. Eu tenho, sabe que eu tenho, gurias, há muitos anos já. Sempre tenho um caderninho, uma caderneta do lado da cama. Aí se eu tenho algum sonho, né, que eu fico pensando sobre ele, que eu acho que pode ser um recado de Deus, eu anoto ali. Isso é as meditações. Comigo, Deus fala muito com a palavra, com a Bíblia mesmo, né? Eu oro e peço, Senhor, fala comigo, me mostra, me dá uma direção. Então, comigo é assim, né? Com o Marcelo é mais pela música, né? O Marcelo é mais pela música. Então, cada um tem o seu jeitinho de se conectar com Deus, né? Muito obrigada, meus amores, pela presença. Quanto aprendizado, quantas experiências lindas
Que Deus continue abençoando esse Amém. caminho, que vocês Amém. possam ajudar muitas mulheres. Contem comigo, vocês sabem que isso também, esse projeto de cuidar de mulheres, acolher mulheres, é um projeto que mora no meu coração também. Então, contem comigo. Tá bom, pode deixar que esse ano vai ter projetos aí pra Vai. fazer. Oba! Obrigada, pessoal, pela companhia. Mais essa quarta-feira que a gente passa esse tempo juntos. Muito obrigada. Espero vocês na semana que vem. Beijo no coração!